Olá, minha gente! Vamos tirar nossas dúvidas, vamos tirar as suas dúvidas. Será que eu estou me relacionando com um narcisista? Difícil, né? Difícil saber se a gente tá ou não, né? Então, eu abri essa live justamente para conversar com vocês, para tirar as dúvidas de vocês, tá, gente? Para vocês sanarem, tirarem esse peso, essa angústia de vocês. E aí buscar saber se é ou não é. Uma das questões mais difíceis mesmo é de identificar. Será que eu estou com uma pessoa narcisista? Então eu vou trazer para vocês algumas características. Quem vai me acompanhar hoje é a Jaqueline. A Jaqueline, ela trabalha com marketing, ela trabalha com posicionamentos em redes sociais e ela vai dar esse direcionamento aqui para mim. Deixa eu ver aqui, já que você pode apertar ali no maisinho. Tem uma câmerazinha e tem um maisinho. Você aperta nele e você entra, tá? Boa noite. Aí você aperta que aí eu te aceito, tá? Em qual situação o narcisista vai... Ixi, sumiu. Eu vivo há 21 anos com uma pessoa narcisista. Deixa eu ver aqui. A Jaqueline também, minha gente, foi vítima de narcisistas, tá? Então, por isso que eu trouxe ela aqui para vocês também, para contar um pouco da história delas para vocês. Deixa eu ver, já que eu aceitei. Oi, boa noite. Boa noite. Consegui. Coisa linda, meu Deus. Vamos de filtro aí? Sim. Vai ficar melhor. Tudo bem, gente? Boa noite. Estava esperando aqui, aguardando você falar para entrar. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ela tá meio longe, assim, sua voz, mas dá para ouvir. Chegar mais pertinho e aumentar aqui. Ai, você tá tão linda. Então, como é que vamos fazer a dinâmica de hoje, né? Como você estava falando, né? Geralmente as pessoas têm muitas dúvidas, tem muita gente nova que está chegando. Então, a gente estava conversando outro dia, né? Como é importante o conhecimento, como é importante até para a gente poder se libertar desse ciclo, a gente saber entender melhor, né? Então, eu vou fazer um pouco como se fosse todo mundo aqui, né? Que está chegando, que está perguntando desde o início, que a gente já tem um pouquinho mais de informações, né? Tem gente que não, que está chegando agora e está tomando conhecimento agora, né? Então, assim, o primeiro ponto é o narcisismo. Geralmente a gente vê no dicionário ou tem aquela visão que o narcisismo é só aquela coisa do espelho, né? Da autoestima elevada, de alguém que se ama muito, né? Só que é um pouco distorcido, né? Não é bem assim quando a gente fala de transtorno narcisista, né, Letícia? Como é que funciona mesmo a diferença dessa visão? Você tá de fone? Sim, Tem como o fazer fone, sem? então tá. Eu acho que vai ser melhor sem. Vamos testar. Melhorou? Melhorou. Tirei. Então era o fone. Mas Ficou um conseguiu pouco, me entender um pouco? muito pouco. Ah, tá. Pois a gente tem uma visão do narcisismo com aquela coisa do dicionário, que é só uma pessoa olhando para o espelho, né, dizendo que ama a sua imagem, apaixonada pela imagem, né? Tem até alguns estudos, eu acho que é de Freud, que também fala que é mais ou menos isso. Mas o transtorno narcisista é uma coisa nova, né? Um estudo recente. O transtorno de personalidade narcisista, esse narcisista perverso, ele é muito, muito, muito recente. Os leigos e até mesmo os profissionais de psicologia, os profissionais de psiquiatria, eles estão tendo acesso mais dos anos 90 para cá. Porque, como você falou, né, os estudos que vinham, o narcisista era essa pessoa que tinha um amor enorme por si mesmo. Ponto. Só que aí, quanto mais você vai estudando, que o narcisista, ele gosta tanto dele, que é só dele. Ele não gosta de ninguém. Só que ele tem um vazio muito grande dentro dele. Aí o que ele faz? Para preencher esse vazio dele, ele começa a preencher com pessoas, com vítimas, com coisas. E aí, por exemplo,
Geralmente, prestem bem atenção, geralmente narcisistas têm um vício, porque é como ele preenche esse vazio dele. Às vezes vício na droga, às vezes vício na bebida, às vezes vício na pornografia, às vezes vício na mentira, às vezes vício em roubar, por exemplo. Tem muitos políticos, né, que roubam a rodo, é um vício que ele tem. Né? Eles têm o vício de perseguir pessoas, ele tem o vício de ficar na internet, vasculhando ali, vocês sabem as coisas. Tem o vício né, que é o crime da pedofilia. Eles têm inúmeros vícios, que é uma forma que eles têm de preencher esse vazio deles. Né? São pessoas que não têm caráter, são totalmente mau caráter, mentem com facilidade, enganam com muita facilidade. Eles conseguem ludibriar qualquer pessoa, porque eles falam muito bem. Como narcisista, qual que é o tríade do narcisista que a gente fala? O tríade do narcisista é poder, dominação e controle. Né? O controle, ele entra na dominação e manipulação, na verdade. Poder, manipulação e controle. Então, toda vítima que ele se envolver, ele vai ser aquele príncipe encantado que a gente fala, aquela pessoa sensacional, aquela pessoa única. Né? O que ele faz quando ele te encontra? Ele faz o espelhamento. Então, tudo que você gosta, tudo que você ele vai falar que ele gosta também. Né? Ele vai fazer tudo aquilo. Por exemplo, você tem um problema, ele vai falar que vai resolver aquele problema. Né? Então, ele vai fazer o espelhamento, ele vai entrar na sua vida realmente como uma pessoa sensacional e incrível. Alguém que você nunca viu na sua vida, que realmente não existe. Essas pessoas, elas não existem, por isso que é uma máscara, é uma imagem que ele cria. Então, você fica ali encantada, você fica ludibriada, você fica envolvida, você começa a amar intensamente, você se entrega de corpo e alma, e principalmente porque, como ele é compulsivo, então ele vai te ligar várias vezes por dia, ele vai te mandar mensagem várias vezes por dia, ele vai falar que gosta, ele vai falar que ama, então tudo aquilo que você sempre quis ouvir, ele vai dizer aquilo que você sempre quis ouvir. Só que o que acontece? Então, Letícia, é aquelas pessoas que a gente, desde pequena, né? A gente sempre conhece um relacionamento de um vizinho ou da nossa família, aquele relacionamento conturbado, de uma vizinha que a gente sempre ouve que, nossa, tem sempre um caos, né? A gente sempre ouve, né? Só que é muito romantizado, né? É uma paixão, um amor intenso, né? Eles não conseguem se separar porque eles se amam. Então, quer dizer que essas pessoas, desde muito tempo atrás, já existia esse relacionamento narcisista, né? A gente não sabia um nome certo para dar? Exatamente, porque o que acontece? A vítima, ela está enfeitiçada. Né? Ela não consegue largar desse príncipe, ela não consegue largar dessa pessoa incrível, né? Então, ele vai mentir, ele vai roubar, ele vai enrolar, ele vai fazer o escambau na vida dela, né? E ela vai lá, tira satisfação, ela grita, ela briga, ela chora, ela implora, né? O relacionamento com o narcisista, ele é esse relacionamento diferente das pessoas empatas, porque é muita intriga, muita briga, muito caos, né? Muito desespero, muita angústia, muito altos e baixos, tudo muito intenso no relacionamento narcisista. Por que é intenso? Porque ele é vazio, então para sanar esse vazio dele, então ele faz muitas coisas de muita intensidade, diferente de uma pessoa empata, né? Que ela tá feliz com a própria companhia dela, que ela fica feliz com, sei lá, uma musiquinha ao vivo, um drinkzinho ali no bar. Para ele não, para ele tem que ser tudo muito intenso. Ele tem essa ilusão do amor perfeito. Ele tem essa ilusão do amor que é essa paixão. E ele é viciado. O narcisista é viciado nessa paixão, nesse movimento. Só que a vítima que é empata, ela não dá conta de viver tudo isso. O cérebro dela não suporta. Então ela começa a desenvolver ansiedade, depressão, compulsão. O corpo dela começa a baixar, a imunidade começa a cair. Então ela começa a ter feridas pelo corpo, ela começa a ter dores de garganta, começa a ter câncer, quedas de cabelo, começa a ter inúmeras doenças psicoemocionais, né, que acabam virando físico mesmo, né, por causa dessa montanha-russa, sabe? De toda essa intensidade que o organismo ele não dá conta. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na estrutura nossa da sociedade, o que nos venderam? O que a sociedade mostra como amor ideal? Esse amor que a gente vê lá nos filmes, né? Os filmes românticos, nos filmes de comédia romântica, nos livros infantis, que é esse relacionamento conturbado e que a pessoa
vai em busca do príncipe dela, e ela é escolhida, e ele trai, e ela luta por ele, né? A vítima, ela sente que ela tá dentro desse filme. Ela sente que ela tá dentro, porque é tudo uma mentira, é o que ele cria, né? Então ele enfia ela dentro dessa ilusão e ela começa a viver. E ela fala, nossa, agora eu descobri o que é o amor, agora eu descobri a minha metade, existe uma química entre nós. Então ela vai se envolvendo. Ela vai se envolvendo cada vez mais. Sim, e no caso, por exemplo, qual é o primeiro indício que você está começando ali? Tá tudo maravilhoso, né? Nesse ponto aí, você está vivendo um filme, né? Mas qual é o primeiro sinal que tem alguma coisa errada, né, nessa relação? O primeiro sinal é que para cada vítima tem um sinal, mas geralmente é o ciúmes, tá? O primeiro sinalzinho ali é esse ciúmes que ele vai, só que o que ele fala? Ele fala que é cuidado. Porque o que acontece? O narcisista ele precisa te controlar, entende? Ele tem a necessidade, como ele não tem controle da própria vida dele, porque ele é compulsivo, então ele tem que controlar a vida da vítima, ele tem que controlar a vítima. Então ele vai controlar, tentar controlar com quem ela conversa, com quem ela vai, que horas que ela vai no serviço, que horas que ela volta do serviço. Ele vai tentar controlar ele tenta controlar até mesmo o jeito que ela se veste, o jeito que ela se posiciona, o jeito que ela fala. Então ele vai tentar controlar o dinheiro dela. Alguma coisa na vida dessa vítima ele vai tentar controlar. Então é um dos sinais. Só que a vítima acredita que é? Ela acredita que é ciúmes e amor demais, porque ele fala, eu faço tudo isso porque te amo demais. Eu não consigo viver sem você. Eu tenho medo de te perder. Você é ingênua, você não tá vendo que as pessoas estão dando em cima de você. Eu confio em você, mas eu não confio nas pessoas. Então ele vai entrando desse jeito, né? Ele vai entrando, confundindo a mente da vítima. A vítima começa a entender que toda aquela dedicação dele é amor. Um dos primeiros sinais é esse. Um dos primeiros sinais que ele vai dando é o controle. E todo mundo, assim, a gente fala nesse viés do relacionamento, mas a gente tem narcisistas em todos os papéis da sociedade, né? Pelo que você falou em relação a toda uma estrutura da sociedade, acaba favorecendo para que os narcisistas sejam mais homens, né? Porque naturalmente na sociedade a gente já está nessa subserviência ainda, dessa, né? Dentro de relacionamentos antigamente, né? A gente tem toda uma cultura, uma religião, né? Que a pessoa tem que ser subserviente ao homem. Então isso acaba favorecendo os ambientes e dentro da sociedade ser o homem, né? Mas tem de todos, todo mundo pode ser, né? Qualquer pessoa dentro da sociedade pode ser, né? Qualquer pessoa pode apresentar, né, traços de narcisistas. Aqui na minha rede social, eu costumo falar mais de homens narcisistas, porque é o que me procuram mais para falar, o que me pedem mais para falar. Então eu acabo trazendo mais os homens narcisistas, mas tem mulher narcisista, mãe narcisista, tem irmã narcisista, tem colega de trabalho narcisista, tem mulheres narcisistas, mas como a demanda hoje é muito maior para as mulheres que procuram, né, que sofreram em mãos de homens narcisistas, então eu acabo focando mais nisso. Mas não. Mas segundo o diagnóstico de psiquiatria, né, é muito mais em homem do que em mulher. Existe mulher, mas é muito mais em homem justamente pelo que você falou. Por essa estrutura de poder. Quem tem o poder hoje na sociedade? É o homem. O homem tem que é essa figura do poder. Como eu falei para vocês, né, a tríade poder, controle e manipulação. Poder, controle e manipulação. Então, se você tá com esse narcisista aí na sua vida, então uma forma de você identificar se ele é narcisista ou não é porque ele tem essa necessidade de poder, ele quer ter o poder, ele é o centralizador de poder, ele é aquele rei dentro de casa, é aquele pai que manda e desmanda e os filhos não são livres, né? Ele quer mandar e desmandar na sua vida, então ele tem o poder. Aqui embaixo ele vai ter o controle, ele vai querer controlar a sua vida, o que você faz, até mesmo o que você pensa. É verdadeiro Big Brother. Conviver com o narcisista é como você viver no Big Brother. Ele te vigia e te controla de todos os jeitos. E a manipulação. O que é a manipulação? Ele vai fazer e vai dizer que não fez. E quando ele faz, ele vai conseguir inverter a situação, falar que, igual, por exemplo, a questão dos ciúmes, ele vai falar que ele estava te cuidando, que ele ama demais, que ele não consegue ficar sem você. Se ele trai, por exemplo, você ficou sabendo a traição, ele vai falar que não, que estão inventando aquela situação, que as pessoas querem o mal, que as pessoas têm inveja de vocês.
Então ele vai dar um jeito de inverter a situação. Isso é a manipulação. É pegar uma situação e inverter ela a favor dele. Então ele não vai assumir os próprios erros, não vai assumir a culpa. Você sempre vai ser a culpada, né? Por exemplo, né, ele chegou 10 horas da noite do trabalho. Você vai reclamar, ele vai dizer que estava trabalhando, que você não entende, que ele quer, igual, por exemplo, o desabafo que eu vi lá. Tô trabalhando muito porque eu quero comprar uma casa. Ele ficou 10 dias fazendo tratamento de silêncio nessa vítima, ele estava viajando, trabalhando, ele ficou 10 dias. E ela fez também, ela ficou quieta. E aí, quando ele foi chamar a atenção dela, que ela não tem coração, que ela não entende ele, que ele estava trabalhando pelos dois, você percebe? Isso é manipulação. Ele vai inverter a situação. E ela acaba pedindo desculpa. Ela realmente, né, igual ele falou, tô trabalhando porque eu quero comprar uma casa para nós dois. Então, ela sai desse relacionamento se sentindo uma culpa terrível. Isso é a manipulação. Então, se você vive com uma pessoa que tem essa necessidade de poder, ele se acha o poderoso, ele tem essa necessidade de controlar tudo e todos, e ele tem a manipulação de inverter, você sempre se sente a culpada nesse relacionamento, então, bem provavelmente, ele é um narcisista, tá? E Letícia, as pessoas se perguntam muito, né? Nossa, mas da onde é que vem isso? Isso é uma doença? Isso é alguma coisa, sei lá, espiritual? Sei lá, uma fase, né? O que que é? Da onde é que vem isso? Isso tem cura, né? As pessoas se perguntam muito, né? Se eu insistir, se eu procurar um tratamento, o que que a gente pode fazer para resolver isso, né? Tá. Existe. É uma doença? O que que é, né? Da onde que vem isso? Primeiro, não é uma doença e não tem cura, tá? Porque não é uma doença. Então, primeiro, a gente parte disso. Porque aquilo, quando a gente busca cura por alguma coisa, é quando a gente entende que é uma doença, né? Narcisista não é doença. Narcisista é desvio de caráter. Ele é um mau caráter, tá? Esse é um narcisista. Então, existem 3 linhas, tá? Uma diz que o narcisista ele surge ali na criação dos pais. Então, se o pai não deu limite ou se o pai puniu demais, a personalidade narcisista começa a nascer aqui. Começa ali a partir dos 3 anos de idade. Uma corrente de estudo ele diz isso. A segunda corrente, ela coloca na genética, mas é uma coisa assim, muito de longe, assim, sabe? Que quase ninguém apoia essa corrente, né? E a terceira corrente é essa estrutura de poder que a gente fala, né? Essa estrutura que, por exemplo, uma pessoa muito rica tem o poder sobre as pessoas pobres. A gente tem essa estrutura de poder que os homens são mais, eles têm mais dinheiro, logo eles têm mais poder. As mulheres são como que é essa parte? Adorei essa palavra. Subserviente. A mulher é essa que serve, essa que tá ali no lar, que tá cuidando. Logo, ela não tem poder. Devido à igreja, a mulher é a submissa e o homem é o que tem poder sobre todos dentro de casa. Então, devido a essa estrutura de poder que nasce o narcisismo. Tem que ser tudo para ele, do jeito dele, como ele quer. Se você quer do seu jeito, ele não vai aceitar. Ele vai fazer você sentir culpa e vai fazer tratamento de silêncio em você, vai te castigar, vai te humilhar, vai usar muitas das vezes a Bíblia para pautar o machismo, a Bíblia para pautar esse poder, né, essa destruição psicológica, esse psicoterrorismo. Ele vai usar também disso para poder continuar tendo poder sobre todo mundo dentro de casa. De certa forma, ele se beneficia já do que a sociedade está oferecendo, né? Porque se você coloca, por exemplo, dentro da religião, que ele é o homem, que você tem que servir, que você tem que ser uma mulher que edifica o lar, que você tem que, né, ceder, que você tem que perdoar, ele vai se beneficiar dessa questão da religião. Se a gente coloca na sociedade, né, todo esse machismo que já existe, que os homens têm que, né, são melhores do que as mulheres e não sei o quê, ele vai se beneficiar disso, né? Se a gente for para o lado, de repente, do racismo, da homofobia, todas as pessoas que têm uma situação de poder, de diferença, entre aspas, eles sempre vão se beneficiar disso, né? Eu já ouvi você falando até que tem muitos que são homofóbicos, né? Assim, é bem comum, né? Quase todos, 99% dos narcisistas são homofóbicos. Entende? A maioria, né? Porque eles acham que eles são os melhores, né? Eles acham que o fato dele ser homem
né? Ele é melhor que mulher, é melhor que homossexual, é melhor que os animais, é melhor que qualquer coisa, melhor que a natureza. Tanto que a gente vai ver o narcisismo na própria natureza, ele destrói tudo em função do poder e do dinheiro. Porque o que rege a mente de um narcisista é o poder e o dinheiro, né? Então, quanto mais ele tiver status, quanto mais ele tiver poder, mais ele reina ali. Tanto é que o narcisista não faz amigos, ele faz bajuladores. Ele precisa das pessoas ali idolatrando ele, elogiando ele, tanto isso nos relacionamentos, né? A vítima, quando diz para ele que quem ele é de verdade, ele não aceita, ele faz um escândalo, ele faz tratamento de silêncio. Que ele não aceita que essa imagem dele, que ele criou, que ele inventou, seja destruída. Sim, ele sempre está utilizando. As pessoas são como fossem peças num jogo dele, né? Que ele é o principal, né? Ele vai manobrando ali amigos, mãe, pai, esposa, filhos, sempre ao redor dele, né? Todo mundo para servi-lo, né? Essa que é a impressão que eu tenho, né? É. E assim, não existe também um tipo padrão de narcisista, né? Eu já vi você falando que existem vários tipos, né? Então você pode conseguir identificar o que você conhece, o que você convive dentro de vários tipos, né? Quais seriam esses? O que a gente hoje tem, né, é o narcisista oculto e o narcisista grandioso, né? O oculto é mais difícil de identificar. Porque o grandioso é esse sujeito que se acha o máximo, ele fala alto, ele chama atenção, ele se veste de forma exuberante, ele se elogia o tempo todo na frente de todo mundo, ele é arrogante, ele fala alto. Então esse é o narcisista grandioso. Só que tem o narcisista oculto, que é tímido, por exemplo. Tem um narcisista oculto que é ele não vai ficar se elogiando, é o contrário. Ele fica dizendo que ele é um coitado, que ele é uma vítima, que ele sofreu isso, que ele sofreu aquilo. Aí ele coloca a mulher para trabalhar, ele suga essa mulher, ele faz a mulher vender o carro dele, porque ele quer o carro dela, porque ele quer investir em um negócio. Então ele consegue entrar na vida da vítima através da pena, através do sentimento de culpa. Ela sempre vai olhar com ele. Para ele, vai dizer, não, vou investir nele, porque ele é guerreiro. Ele está dormindo em casa, mas ele diz para ela que está em casa enviando currículo. Ele está no celular, conversando com outras mulheres, e fala para ela que está no celular trabalhando. Entende? Ele consegue ludibriar a mulher. Então, o mais difícil, por exemplo, o narcisista oculto, muito comum dentro da igreja, o narcisista religioso. É muito comum. Né? Ele tá lá com a Bíblia e às vezes ele é aquela pessoa simpática, ele é atencioso, ele é caridoso com todo mundo. Onde ele chega, ele leva um presente, ele vai participar de ONGs, ele vai participar de lugares para fazer doação. Então é mais difícil de identificar, porque a vítima fala assim, ué, mas ele toca na igreja. Vou dar um exemplo. Ele toca na igreja, ele é caridoso, ele tá sempre falando da Bíblia, mas chega em casa, ele é um caos. Ele é um verdadeiro inferno. E aí, sabe, para se pautar nisso, gente, eu escutei uma frase esses dias que diz assim, inclusive foi de um padre, se eu não me engano, eu escutei ele falando. Ele disse assim, ele falou assim, por que os homens normalmente são mais nervosos dentro de casa? Olha a justificativa dele. Porque dentro de casa ele pode ser ele. Aí, quem que aguenta? A vítima. Olha só, justificando uma violência. Porque fora de casa ele é um gentleman, ele é um príncipe, ele é uma pessoa exemplar, e dentro de casa ele é o próprio demônio, ele é o próprio maligno, né? Porque ele tá ali criticando, ele tá ofendendo, ele tá controlando, ele tá manipulando, ele usa o dinheiro para fazer o que ele quiser ali dentro. Os filhos, por exemplo, não podem ter opção sexual, os filhos não podem escolher os amigos deles, quem vai escolher é o próprio narcisista. O filho, por exemplo, se o narcisista quer que ele joga futebol e ele gosta de fazer natação, ele vai obrigar o menino a fazer futebol. Entende? Então, realmente... as pessoas não têm... Se identificando aqui. Se identificando, né? Os filhos, eles não têm identidade, eles têm que ser aquilo que o narcisista é. Se o narcisista é religioso, ele quer que todos os filhos sejam religiosos. Os filhos não podem escolher outra crença ou não ir na igreja, por exemplo. Entende? Se ele joga futebol, ele quer obrigar o filho. Vamos dar um exemplo. O filho lá gosta de balé, o filho gosta de balé, mas ele vai obrigar o menino a jogar futebol. E ele vai humilhar o menino, ele vai torturar o menino por causa disso. Então, esse é o narcisista. Ele não enxerga as pessoas, ele enxerga ele nas pessoas. As pessoas têm que ser o que ele quer.
o que ele aceita, o que ele deseja, tem que ser tudo narcisista ele, e no final, ele de novo. Né? Vamos dar um exemplo. Às vezes você fala assim, amor, vamos numa pizzaria? Né? Aí ele vai ficar criticando a pizzaria e vai em outro lugar. Aí no final, ele vai falar assim, ele vai ver que você tá chateado e fala assim, mas você não pediu para ir na pizzaria, você não sei o quê, entende? Vai ser sempre... Gente, é discussão. A vida com eles é uma discussão por bobeirinha. Como se dizer, que vira uma labareda, tem até uma frase, não sei, é um copo d'água que na verdade vira um mar. Entende? Sim. Às vezes a vítima só fez um comentário e ele vai distorcer tudo aquilo para ficar brigando. Então é esse caos. Chega até cansar a gente para falar. É um desgaste, né? Como a Aline falou, é um desgaste emocional tão grande. Não, e partindo desse ponto, né, que você falou que é uma convivência caótica, vai ser diferente no próximo relacionamento, numa outra pessoa que ela vai conhecer, ele vai ser assim terrível comigo e com a outra ele vai ser maravilhoso? Nossa, perfeito. Partindo desse ponto. Eu amei essa pergunta, amei, perfeito. O que a vítima... Todas as vítimas dizem, e se ele largar de mim, ele muda com outra pessoa? Né? Ele pode mudar, às vezes ele encontrou o amor da vida dele, porque o que ele faz na mente da vítima? Ele sempre põe em dúvida aquele amor. Por isso que ela tem sempre ali tentando provar para ele que ela é boa para ele, que, né, tentando tirar leite de pedra, né? Ela fica ali tentando provar para ela mesma que ele pode amar ela, né? Porque na verdade eles não amam. Né? Por isso que ele termina e ele volta, ele fala que tá em dúvida, ele fala que não sabe se é isso mesmo que ele quer pra vida dele, ele vai te contar de outros relacionamentos que ele teve, vai te comparar com outras pessoas. Quando ele entrar no próximo relacionamento, ele vai te deixar ali em stand-by, né? Por exemplo, ele te descartou, você descartou ele. Ele vai te deixar ali, aí ele vai pro próximo relacionamento. Aí vai ser aquele bombardeio, a mesma coisa que foi com você. Só que não vai ser igual como foi com você, porque ele vai fazer um espelhamento na outra. Ele vai fazer a leitura da outra. O que a outra gosta, o que a outra quer fazer. E muitas das vezes, por exemplo, você sempre quis viajar. Ele vai fazer um monte de viagem com ela para te cutucar. Porque ele quer te deixar ali com raiva, remoendo, sabe? Porque enquanto você tá com raiva, remoendo, você tá se ligando a ele. Então ele sente prazer enquanto ali. Porque ele precisa da sua emoção. Lembra que ele precisa da sua emoção para sobreviver? Ele é vazio. Então você é um suprimento. Então a sua raiva, ou o seu amor, ou a sua tristeza, ou a sua doença, qualquer coisa que vier de você, alimenta o ego dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir para essa pessoa aqui, ele vai fazer o espelhamento, ele vai descobrir tudo que ela gosta, e aí vai fazer o lover bomb. Então vai ficar ali elogiando ela, não sei o quê, tudo que ele fez com você, mais um pouco, né? Fazer. Só que aí, aos poucos, ele vai começar de novo. Manipulação, controle, poder, tortura psicológica. Ele vai começar ali devagarzinho. Só que, para a atual, ele tá falando da ex. A atual fica desesperada para não perder esse príncipe encantado. Então ela começa a se esforçar para agradar ele. Porque ela morre de medo dele voltar para ex. Porque essa aqui tá aqui. Né? Aí o que acontece? Ele faz tratamento de silêncio com ela. Aí ele vem pra isso. Aí ele fica com a ex, ou ele fica com as outras, né? Porque ele sempre, geralmente tem mais aqui no meio. Aí ele fica isso aqui. Enquanto isso aqui tá no tratamento de silêncio, ele tá alimentando essa daqui. Aí depois que ele fala que ele se arrependeu, que ele começa, sabe? Começa a encher a cabeça dela. Fica ele ludibriando ela de novo. Aí tá, e quando ela acha que vai ficar com o narcisista de novo, ele faz tratamento de silêncio dele e volta para essa aqui. Então, é um vício, que tem alguns fatores que eu acho que deixa as vítimas confusas, né? Porque, por exemplo, pelo que você está falando, tu é uma vítima número 1. Ele conversa contigo, ele percebe que tu gostas de um homem que seja, não sei, que gosta de se arrumar, que gosta de academia, um exemplo, que ele se cuide do corpo, né? Que de repente esse é o teu perfil de homem, né? Aí ele vai conversar comigo. Eu já gosto de um homem que seja mais intelectual.
Já gosto do homem que leia. E aí ele vai ser essas duas pessoas. Ele vai ser esse homem, o marombeiro da academia e o intelectual para mim. E aí, quando ele for falar para mim, por exemplo, que às vezes tem vítima que quer, né, falar com a ex e falar com a outra, não, mas comigo ele é assim. Aí ela vai dizer, é mentira, porque comigo ele é assim. Ela já tá mentindo, né? Exatamente, porque ele usa máscara. Então a máscara dele se adequa ao perfil da vítima. Então, né, ele vai ser tudo aquilo que a vítima sonhou. Então, ele vai se vestir daquilo. É como você falou, se é uma gosta de academia, ele vai ser maromba. Se já é mais social, já é mais executivo, ele vai ser social executivo, né? Então, ele vai usar essa máscara. Aí, o que acontece com a vítima? Ah, ele mudou. Ela pensa, né? Com a outra ele mudou, ele não fazia isso comigo, mas com a outra ele tá fazendo. Gente, é um jogo psicológico tão grande que ele faz na mente de vocês que vocês não fazem ideia. Hã? É muito confuso, né? A pessoa fica atordoada, é tantas informações, né? E assim, sobre essa questão de ser empata, né, que você falou. Ser empata atrai narcisistas? O que que faz porque eu já vejo algumas meninas falando aqui, né, que não é o primeiro relacionamento, às vezes já é vários relacionamentos com essas pessoas que têm esse mesmo perfil, né? Então a pessoa acaba virando para ela, né? Será que é eu então o problema? É porque o narcisista não vai ficar contra o narcisista. Né? Porque pra quê? Como que o narcisista ele escolhe a vítima? A vítima tem que ser obediente, tem que ter essa adoração por ele, porque ele tem o ego inflado, então você tem que estar elogiando ele, ter essa adoração por ele, né? Coisa que o narcisista não faz, ele não vai descer do trono, né, para outra e vai colocar outra pessoa lá, ele faz só lá no espelhamento, né? E na fase do lover boom. Então, ele vai escolher pessoas empatas, porque a empata ela vai cuidar, ela vai sentir medo de ser abandonada, ela vai sentir. Geralmente, empata muito mais do que empata, mas a pessoa carente, por exemplo. A pessoa que tem alguma ferida emocional de infância. Vamos dar um exemplo, né? Aquela menina que foi abandonada pelo pai, que ficou órfã muito cedo, o pai traía a mãe, aquela menina que não teve contato, os pais trabalhavam demais. Então, ele vai sempre escolher essa vítima que está mais vulnerável. Porque aí, o que vai fazer? A vítima, por ter medo de ser abandonada, por ter medo de ficar sozinha, quando ele faz o contato zero, que é a hora que ele molda o comportamento, que é a hora que acontece a lavagem cerebral nela, né? Que ele vai fazer o contato zero, né? Vai deixar ela no silêncio, no contato zero não, o tratamento de silêncio. Ele vai deixar ela no silêncio, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Eles iam sair e ela quis usar uma roupa mais decotada. Aí ele brigou, mas ela falou assim, não, eu vou usar, você não vai me impedir de usar. Aí o que ele vai fazer? O tratamento de silêncio. E vai sumir, vamos dar um exemplo, ele vai sumir. E aí ela vai ficar remoendo, sabe? Ela vai achar que ele vai terminar com ela, então ela passa a usar uma roupa mais fechada, não vai mais usar aquela roupa decotada por medo de ser abandonada, entende? Então é aí que acontece a manipulação, porque é aí que ela começa a ceder. Então, muito mais do que uma vítima empata, é uma vítima que tem medo de ficar sozinha. E ele vai se aproveitar disso. Tanto é que nos primeiros encontros, eu vou dar um exemplo que aconteceu esses dias. Estava atendendo uma cliente e ela estava um tempo sozinha, ela foi num encontro com um rapaz. Esse rapaz foi maravilhoso, enquanto eles conversaram por 15 dias, por telefone, e marcaram um encontro no final de semana. Ele foi no encontro, foi um gentleman, foi uma pessoa maravilhosa, né? Trocaram um beijo no final da noite, cada um foi para sua casa. Aí ele falou para ela, eu vou te ligar, amanhã eu te ligo. Quando chegou no outro dia, ele não ligou. Não ligou segunda, não ligou terça, quarta-feira ela veio para a sessão. E ela falou para mim, ele não me ligou. Só que o que aconteceu? Segunda e terça. Ela não olhou para ele como um narcisista, um safado. Ela olhou para ela. Aconteceu de novo isso comigo, eu sou feia mesmo, eu não sou interessante mesmo, eu nasci para ficar sozinha. Ela começou a trazer para ela. Ao mesmo tempo que ela sentia raiva dele por ele não ter ligado, ela sentia raiva dela por ela não ser uma pessoa tão interessante. Aí eu peguei e falei para ela, fulana, ele não presta, não vale nada, ele não tem palavra, ele é um mentiroso. Aí eu falei pra ela, o que você acha disso? Você já pensou em bloquear ele? Aí ela falou assim, eu pensei. Eu falei, você não tá bloqueando porque você tá esperando ele vir pedir desculpa. Porque se ele vem pedir desculpa, aquela crença que ela tinha que ela não era uma pessoa boa o suficiente, ia cair por terra. Então, o que faz? Olha o ciclo. Ele vem, pede desculpa, ela desculpa, porque dá aquele alívio dentro dela,
né? E aí ele começa a fazer de novo, de novo. Aí ela começa a ceder, ela começa a se humilhar, porque ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ficar pra titia, ela tem medo de não ter um relacionamento. Então o narcisista, ele vai cair de cara justamente nisso, na vítima, né? Ele vai se jogar na vítima que tem esse perfil. Aí eu peguei e falei pra ela assim, bloqueia, porque você tá esperando ele vir te pedir desculpa, ele vai vir e vai te enganar, então já bloqueia. Aí foi quando passou uma semana, ela falou, realmente eu bloqueei, você tem razão, tudo isso que você falou, porque eles já leem a vítima, eles sabem que a vítima tem medo de ficar sozinha. E aí por isso que a gente fala pra vocês, minha gente, você percebeu que você tem esse perfil, vai pra terapia, trabalha sua autoestima, trabalha seu empoderamento, trabalha seus traumas de infância, para você não ser presa fácil para essas pessoas, porque eles estão aí por todos os lados e eles estão realmente atrás de carne fresca, eles estão atrás de pessoas que têm medo de ficar sozinha. Então a gente percebe que, na verdade, os narcisistas, eles são especialistas em ler as pessoas, em detectar as fraquezas, os traumas. Então, a partir do momento que ele está conversando com você, ele está coletando todas as suas fraquezas, todas as suas informações e os teus sonhos também, né? Porque acaba que essas máscaras deles, elas vão ser em cima de tudo aquilo que você forneceu para eles de informação, né? Então, se ele sabe que você gosta de um perfil de homem X ou Y, é porque você deu essas informações para ele, né? Então, se você for uma pessoa, por exemplo, eu sou muito, eu valorizo muito a família. E, no caso, é um tipo fácil de que se ele for fazer vários abusos, eu não vou sair, porque eu vou sempre colocar a família em primeiro lugar, então eu vou permanecer, às vezes, numa relação abusiva, né? Então, se eu tenho um sonho de ter uma família, o sonho de ter um filho, ele vai pegar tudo isso e ele vai usar contra você, né? Então, se você estiver realmente tão vulnerável, você vai ser uma... Todo mundo, né, pode ser uma isca, uma fácil, né? Uma presa fácil, né? E sabe que é o mais cruel do narcisista? De tudo, né? Que ele é uma podridão em pessoa. Ele fica fazendo a vítima imaginar tudo isso. Ele faz a vítima imaginar ela dentro de uma casa, com os filhos, viajando, trabalhando em algum lugar. Ele começa a fazer a vítima sonhar junto com ele. Mas ele não está sonhando, ele está fazendo a vítima sonhar. Porque quando, por exemplo, ela descobre que ele é um narcisista, ela não consegue sair porque ela está presa nessa idealização, nesse sonho que um dia pode acontecer. Um dia pode acontecer. E aí, quando ela termina, ela vai para o fundo do poço, ela fica totalmente sem chão porque os sonhos dela foram embora. Ela tem que recomeçar sozinha, ela tem que se reerguer sozinha. Ela não consegue acreditar que aquela pessoa é uma mentira, que aquela pessoa é uma ilusão, que aquela pessoa é mentirosa, né? Que aquela pessoa é maligna. Ela não consegue acreditar porque ele deixou aquela semente ali, aquela semente está nascendo. Então, para arrancar aquela semente, dói demais. Imagina, né? Você já teve vários relacionamentos que não deram certo, né? Você já quebrou a cara várias vezes, já sofreu, às vezes você já teve uma família, já não deu certo, e aí você está recomeçando, né? E aí você encontra uma pessoa dessa que ela mostra que tudo aquilo que você sonhou é real, é possível, né? Então é muito cruel, né? Porque ele usa, né, dos teus sonhos, assim, né, de tudo que você sonhou, de valores, coisas que são muito profundas, né? Para te machucar, né? Então é muito cruel e é compreensível porque que você sai de um relacionamento desse destruída, né? Tão machucada. Eu, por exemplo, já atendi vítimas, por exemplo, elas vêm, procuram, aí elas perguntam para mim, a gente faz uma análise e eu falo, é narcisista, né? Aí ela fala assim, vou terminar, por exemplo, é julho. Ela fala assim, eu vou terminar em dezembro porque julho tem as festas, não sei o quê, tem fechamento de caixa, não sei o que, eu vou terminar em julho. Aí chega julho, ela fala assim, não, eu vou terminar em março porque janeiro é as férias e não sei o que, não sei o que. Porque o que ele faz? Ele tá sempre planejando o futuro com ela. Então, ela não quer abdicar desse futuro. Que ele faz, né, inúmeras, milhões de promessas para ela. Então, ela não consegue sair desse cativeiro, né, dessa tortura, porque ela tá ali presa naquelas coisas boas que vão acontecer lá na frente.
E as promessas nunca se realizam, né? Nunca. A pessoa espera, espera, abre mão de várias coisas e ela pode, é como se o sonho ela quase conseguisse tocar, mas ele tira, né? É como se fosse aquele mascote, né? Que você bota ali, o rato, ele vai correndo, correndo para pegar né, a ração, a coisa e nunca chega, né? Morre correndo e não consegue chegar. É igual essa vítima que mandou pra mim, que mandou pra gente ali na caixinha, né? Qual que é o projeto deles? A casa. Então ela tá suportando tudo porque ela vai sair da casa da mãe dela e vai morar com ele numa casa. Então ela fica sonhando com essa casa. Tem vítimas que ficam sonhando com uma empresa, tem vítima que fica sonhando com tratamento médico, tem vítima que fica sonhando com um diploma, porque ele fala para ela que vai abrir um consultório para ela. Né? Então ele sempre vai fazer, vai colocar na mente dela essa ilusão, né, de alguma coisa e aí ela tá sempre presa a essa ilusão. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E tem narcisistas que cumprem, gente. Tem um narcisista que ele cumpre tudo que ele fala. Ele cumpre. Mas ali, dentro do que ele está cumprindo, é muito caro o preço que ele cobra. É a sua vida, é a sua autoestima, é a sua liberdade, entende? É a sua saúde física, porque você perceber que você está perdendo a sua saúde. Tem vítimas que ficam com narcisista há 30 anos, 20 anos, que tá tudo palpável. Ele tem uma casa, tem uma empresa, tem tudo, tá tudo ali. Só que ela, o que acontece? Ele tem que brilhar. Vamos dar um exemplo. O sonho dela é fazer educação física. Ele convence ela de fazer administração para administrar a empresa. Entende? Mais uma vez usando ela, né, em favor dele, né? Ele vai usando ela em favor dos projetos dele. Vai usando, vai usando, vai usando. Quando passou 20 anos, ela olha para trás e ela fala: o que eu fiz na minha vida? Eu fui entrando nos sonhos dele, eu fui fazendo as coisas dele, eu fui vivendo. Tudo isso eu não fiz, eu não vivi para mim, eu não vivi minha vida, eu vivi as coisas que ele quer. Às vezes ela nem queria ser mãe, mas ela teve 2 filhos porque ele queria. E ela cuidou sozinha desses 2 filhos. Né? Ela queria ser, sei lá, advogada, mas ele achou que ela tinha que fazer medicina. E ela faz a medicina, né? Porque é um projeto dele, que ele quer ter uma mulher médica. Entende? Ela, então, é muito caro. O status dele, né? A imagem dele é interessante, né? Ela fazer isso. Tem que ser tudo em função dele, para ele, do jeito dele, que ele realmente ele não te enxerga. Mas ele vai fazer você achar que ele está te enxergando. Porque tem momentos que ele escuta muito você. Tem momentos que ele vai te dar toda a atenção do mundo. Vocês vão viajar, vocês vão para sair. Ele vai te elogiar muito, né? Um perfil de narcisista, por exemplo. Ele vai te elogiar muito na frente das pessoas. Ele fala: essa aqui é minha mulher, é meu tudo, é minha rainha, não sei o quê. Não sei. Você fica presa nisso. Só que ele chega dentro do carro, ele começa a discutir. Chega dentro de casa, ele começa o caos. Entende? Só que aí você fala: ué, cadê aquela pessoa que estava lá? E você tá sempre esperando aquela pessoa lá voltar. Você fica naquela expectativa. Não, amanhã vai ficar tudo bem. Hoje tá ruim, mas amanhã vai ficar tudo bem. Gente, relacionamento saudável não é essa montanha-russa de emoção. Talvez você presenciou dentro da sua casa, com os seus pais, esse relacionamento. Então, sua mente entende que isso é relacionamento. Mas não. Relacionamento saudável não é essa montanha-russa. Não tem essas brigas em excesso. Relacionamento saudável, os dois dialogam. Existe equilíbrio, você, eu. Não existe ataque, não existe acusação. Acordo, né? Hã? Um acordo, né? Não existe dúvida, a pessoa ela tem certeza que é isso que ela quer para a vida dela e ela sempre cumpre com a palavra. O sim dela é sim, o não dela é não. Não existe talvez nesse meio. Então é totalmente diferente um relacionamento saudável. Só que o que acontece? O relacionamento abusivo, ele se torna um vício na sua mente. Você fica sem perceber, domesticada, modelada, viciada nessa pessoa. Que ele usa todas as técnicas para modelar a sua mente para ficar presa nele. Você falou ainda há pouco sobre o tratamento de silêncio, né? Podia explicar melhor o que é esse tratamento de silêncio, né? Porque a gente às vezes ouve esse termo e parece, sei lá, você ficar um dia sem falar e com propósito pagando uma promessa, né? Não é isso, é um tratamento. Como é que funciona isso? Essa mecânica O deles?
tratamento do silêncio é um método de controle, tá? O tratamento de silêncio é uma tortura psicológica que o narcisista faz na mente da vítima. Ele usa o silêncio dele para te desligar. Entende? Ele simplesmente diz, ele não fala com você, ele não te escuta, ele não te olha. Você fica ali tentando conversar, tentando uma reaproximação, tentando um diálogo. Enquanto você está ali na tentativa, você pega toda a culpa, você vai trazer para você. Quando é que ele faz tratamento de silêncio? Quando ele faz alguma coisa errada. Quando ele te trai, quando ele mente, quando ele rouba, quando ele faz alguma coisa que você talvez você descobre e aí você quer bater de frente com ele, ele vai muitas das vezes falar que você está ficando louca, que não era bem assim, ele vai inverter a situação e vai te desligar, ele vai sumir. Aqui você vai ficar remoendo. Enquanto você está remoendo, o que acontece com o seu cérebro, né? Começa a ter crises de ansiedade. Você começa a ficar compulsiva, porque o seu cérebro fica pensando naquilo sem parar, então gera uma compulsão. Ou você entra em depressão. Nisso, a sua imunidade, ela cai, porque você está ali nessa tensão, nessa angústia constante, a sua imunidade cai e aí que você começa a ficar doente. Você começa a ter as doenças de pele, você começa a ter quedas de cabelo, gastrite, você começa a ter dores de garganta, dermatite, candidíase, você começa a ter inúmeras doenças enquanto ele faz tratamento de silêncio em você. Que fica ali, a sua autoestima ela cai, sua autoconfiança ela cai, né? Então é um método extremamente eficaz que ele usa para modelar você, para você fazer todas as vontades dele, e também é uma forma de psicoterrorismo mental que ele faz. Isso daí é utilizado até por aquelas técnicas de tortura, de guerras, né? Que as pessoas ficavam em silêncio, né? Ninguém falava com elas, trancadas, né? E eles usam isso com a pessoa que, entre aspas, seria a pessoa que mais deveriam amar, né? Dentro do relacionamento, você encontra alguém para você dar o seu melhor, para você amar, né? E aí você vê como é cruel, né? A pessoa pega utiliza uma técnica de guerra que é para torturar alguém dentro do relacionamento, né? É muito pesado. E é E cruel assim, porque imagina uma mãe fazendo isso no filho. Né? Tem mães que, por exemplo, não gritam com o filho, não bate no filho, porque a mãe narcisista ela bate, ela grita com o filho. Mas tem mãe que vai fazer tratamento de silêncio. O filho vai tentar falar com ela, ela vai dar as costas. E que o filho ali começa? O filho vai assumir a culpa, que ele estava errado, que ele não merece ser amado, que ele precisa ser perfeito. Né? Ali ele começa a desenvolver também. Tem filhos que desenvolvem convulsão por causa disso. Bronquite, asma, tem assim uma renca de doenças por causa do tratamento de silêncio dessa mãe. Então a mãe também, a mãe narcisista também é muito cruel com esse tratamento de silêncio. Tem filhos que falam, minha mãe nunca brigou comigo, minha mãe nunca me xingou, mas ela faz o tratamento de silêncio em você. E no tratamento de silêncio ela conseguiu você domesticar o seu comportamento. Você se torna uma pessoa obediente, uma pessoa submissa, uma pessoa que não tem boa autoestima, que se sente um fracassado, tem crise de identidade, esse filho às vezes tenta suicídio, né? Então tem inúmeras... Tem filhos autoestima nem que... existe aí, né? Oi? A autoestima nem consegue desenvolver uma autoestima dentro de um ambiente como esse, né? Não tem, porque nós seres humanos a gente fala, nós somos seres humanos falantes. A gente precisa falar, a gente não é igual animal. Então, o ato de falar cura, o ato de falar gera vínculo, o ato, né? Você olha para uma criança e começa a elogiar ela, né? Você fala, não, eu tô aqui, olha as palavras, isso vai entrando na mente dela e no coração dela. Agora, imagina o tratamento de silêncio, ela fica desordenada, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, se sentindo a pior pessoa do mundo. Né? É psicoterrorismo. Sim, e assim, eu percebo que muita gente já está num relacionamento, né, há muito tempo, 18 anos, 30 anos, 3 anos, enfim, acho que um dia na presença dessa pessoa já é traumática, né? Aí a pessoa se pergunta, como é que eu posso lidar, né? Já que eu estou casada, então assim, eu não tenho outra saída, eu estou fadada a viver esse tipo de relação. Dentro dessa relação, eu tenho alguma forma de lidar com o narcisista? Não, gente, não existe uma forma de lidar. O que a gente fala pra você? E começar a se preparar para sair desse relacionamento, porque não tem. Não tem. Você tá praticamente
exposta a ficar doente e ganhar um câncer aí, tá? Porque realmente é o que essa pessoa faz na mente do ser humano. Então, o que a gente aconselha? A gente não aconselha que fique com uma pessoa dessa. Não sei se tem profissional que aconselha, né? Mas eu jamais aconselharia minha filha ficar nos braços de uma pessoa dessa exposta a um câncer mortal ou a uma doença grave. Que é isso que convívio com essas pessoas desenvolve na mente e no corpo da pessoa. Então, o que a gente faz, né? A gente aconselha que a pessoa desenvolva independência financeira, tá? Busca um curso, busca um trabalho, busca uma rede de apoio, busca familiares, amigos, para te amparar quando você precisa sair daí. E primeiro, e o que é primordial entender. Outra coisa que é importante, você que tem filhos, busca um advogado ou até mesmo a defensoria pública, tá? Para te orientar, para você sair daí consciente. É importante você manter provas, né? Provas, por exemplo, do olerite dele, provas da violência que você sofre, dos gritos, das ameaças. É importante ter, porque ele vai usar os seus filhos contra você. Então, assim, é um caos. Qualquer separação, não existe separação pacífica com o narcisista. É entender que você precisa fugir. É a mesma questão de uma pessoa dentro de um cativeiro. Ela precisa fugir. Não tem como ela esperar ele mudar ou ela vai mudar para que ele se torne um ser humano melhor. Não. Não existe uma ferramenta, uma técnica, um abusador e um torturador. É fugir. Tá? Sinto muito, talvez você esperava outra resposta, assim, talvez tenha outros profissionais que dêem uma outra resposta, mas eu jamais diria para minha filha, fica com um sujeito desse e tenta lidar com ele, tá? Eu jamais colocaria minha filha na mão de um torturador, abusador. E quem fica nesse relacionamento, mesmo assim, insiste em falar que fica por conta para ter um pai para os filhos, por conta para não dissolver a família. Quais são as consequências para esses filhos? Quem serão esses filhos fruto dentro desse ambiente, desse relacionamento? Né? No presente, né? E no futuro também, né? Porque, como você falou, vários traumas de pessoas que têm por conta de vivências na infância, né? Então, quem vão ser essas por crianças? exemplo, tem muitos filhos que os pais foram separados e ela fica segurando um casamento por medo de separar. Ou até mesmo pela questão da igreja, né? Ou pela mesma essa questão da vergonha de ser uma pessoa solo, uma pessoa solteira, né? Então tem todas essas questões. O filho de pais narcisistas, ele vai desenvolver todas as doenças possíveis, tá? O filho ele desenvolve, como eu falei para vocês, bronquite, dermatite, problemas a mulher geralmente tem problemas no útero, problemas de garganta. Geralmente os filhos têm queda de cabelo, os homens, por exemplo, né? Eles têm a calvície muito cedo. Tem um nome agora que eu esqueci o nome da doença. Eles têm crise de ansiedade, epilepsia, tentativas de suicídio, borderline, né? Os filhos têm filhos que desenvolvem esquizofrenia, né? Porque esse pai é um psicoterrorista, ele está ali acabando com a mente dessa criança, né? Essa criança ela nunca se sente suficiente, ela tem que agradar o pai 24 horas, né? Então ela perde esse senso de identidade. Ela cresce se sentindo inadequada, ela cresce se sentindo confusa, perdida. Ela sempre acha que todo mundo é melhor do que ela. Ou até mesmo ao contrário. Ou esse filho ele vira um narcisista. Entende? Que é o mais terrível, né? Você acaba segurando esse casamento por causa dos filhos e quando o seu filho cresce, ele vai acabar te torturando e te machucando, te ferindo, e te explorando e usando você. Então, não tem saída, não tem realmente. Você vai ter que mudar de alguma forma esse pensamento aí e começar a se ver, a se perceber como alguém, uma mãe solo, uma mãe provedora, uma mãe forte, independente, empoderada, né, para poder viver a vida, porque não dá para viver com um narcisista por causa da sociedade ou para tentar suprir esse seu trauma. Também é importante trabalhar na terapia isso, tá? Então, dentro desse ambiente, não tem como sair nada de bom, né? Como você Não. estivesse dentro de um cativeiro, criando seus filhos, numa escola de os teus filhos verem o teu sofrimento ou eles se tornarem alguém que vai ser uma coisa muito ruim, né?
Então, eu acho que para quem é mãe, talvez esse seja o principal fator realmente de você tomar força para você sair daí, né? Porque você vai estar se enganando, né? Se você acha que você vai manter uma família, que você vai manter todo mundo ali junto, vai ser para o melhor, muito pelo contrário, né? Só vai trazer consequências trágicas, né? Porque se você está falando de doenças tá falando de uma pessoa que não vai conseguir se relacionar com ninguém na sociedade, né? Porque se você tem um filho que se torna um monstro, né? Eu acho que é muito doloroso para uma mãe, para um pai, né? Esse tipo assim, esse cenário, né? E assim, dentro dessa temática de família, né? Existe diferença de quando é um pai narcisista ou uma mãe narcisista? Não, não existe diferença, né? A gente entende mais por essa questão do poder, né? O pai geralmente, na verdade não, né? É a mesma coisa. Tem a mãe narcisista, tem o pai narcisista, eles agem com tratamento de silêncio, né? Trabalha, minando a mente da vítima, controlando, manipulando. Não, não tem diferença não. Então, nesse ciclo do abuso, né, como você falou, vem esse love and boom, vem esse tratamento de silêncio, vem essas oscilações, né, de momentos bons, ruins e tratamento de silêncio e caos, né? E a vítima, quando ela decide sair, no caso que ela se separa, como que ela pode agir em relação aos filhos para, né, tentar evitar essa questão do narcisismo nos filhos, né? A primeira coisa você já fez, que é afastar esse filho desse pai, né? Porque ele é qualquer coisa menos pai. Ele é um monstro ali na cabeça do seu filho, né? Então, a primeira coisa que você fez, infelizmente hoje a gente tem, por exemplo, constelação familiar, a gente tem a igreja, a gente tem o próprio direito, né? Que tenta fazer essa ponte de união entre o filho e o pai narcisista, né? Que infelizmente, né? Mas a melhor forma de você conseguir salvar sua família, salvar seus filhos é ficando longe dessa pessoa, né? Não, eu sei que o narcisista pode até usar isso contra você e tal, mas se você não puder fazer isso explicitamente, tenta fazer indiretamente, né? É importante você buscar a justiça para ter horários fixos, tá? Tem horário fixo de visitação, tem horário fixo do dia que ele vai pegar o filho, não deixa livre para ele pegar a hora que ele quer, porque aí ele não vai aparecer, vai marcar e não vai, ou ele vai aparecer em momentos inadequados, você vai ficar com crise de ansiedade, porque a qualquer momento você vai achar que vai ver ele, porque você sabe que ele persegue, ele ameaça, ele tenta te controlar, ele não vai aceitar perder o controle sobre você. E ele vai usar os seus filhos com relação a isso. Então, sempre procura uma bom advogado, ou também defensoria pública, para buscar orientação para você, para colocar o mínimo de contato possível entre esse abusador e o seu filho. Não caia na ilusão de que ele ama o filho, tá? Porque ele não ama. Ele usa os filhos para te controlar, tá? Ele usa os filhos para te manipular. E aí, se você cair nessa conversa quando você tá junto com ele ali, você vai se arrepender amargamente depois, tá? Porque deixa direito certinho na justiça, a questão da pensão, porque ele também vai fazer isso. Ele vai tentar fazer de tudo para não pagar a pensão. Ele vai justificar falência, ele vai fazer o auê para não pagar essa pensão para os filhos, né? Então tem que lutar pelo direito dos seus filhos e entender que o filho, na verdade, é uma arma para ele, para te atacar. Sim, e nessa rota de fuga, né, que a pessoa que é vítima, ela já viu que ela está dentro dessa relação e ela quer sair, né? Só que às vezes a gente não consegue sair de uma situação de uma hora para outra, né? Então você acaba tendo que fazer uma rota, né, de como que você vai sair, um planejamento, né? Eu acho que é importante você definir uma meta para você e ir fazendo pequenas coisas até você conseguir, né, sair de uma vez disso tudo, né? Porque não, eu acho que eu vejo muitas pessoas falando, eu estou muito tempo na relação, como é que eu vou sair? Não tenho mais como sair, né? Porque já estou tanto tempo, né? Eu acho que é melhor você passar um dia fora do que 100 nesse caos, né?
Você ter a possibilidade de ter a sua liberdade, né? A sua saúde mental, dos seus filhos. Porque existe uma ilusão ali da vítima que o narcisista está protegendo ela, né? Tanto é que quando, por exemplo, ele pune ela, ela vai e procura consolo nele mesmo. Ele tortura ela, ela procura consolo nele, porque existe essa ilusão na mente dela de que de algum jeito ele está protegendo ela. Mas na verdade é a mesma questão da escravidão, né? É aquele escravo que chicoteia, aquele senhor do feudal que chicoteia a escrava e depois consola ela. E toda vez que elas tentam fugir, que ela tenta sair, ele fala que vai morrer, fala que vai buscar tratamento, fala que vai para a igreja, procura psiquiatra, fala que ela é narcisista, que ela não tá lutando pela família, que ela deixou o demônio entrar, que ela tá traindo ele. Então ele vai fazer uma verdadeira lavagem cerebral nela. Ele não vai aceitar o fim dessa relação. Então por isso que é muito difícil sair, né? Porque fica na vítima aquela esperança, será que agora ele vai mudar? É a síndrome do apostador que a gente fala, né? O apostador, quando tá jogando, ele sempre fala, agora vai. Agora vai. Ele já perdeu tudo, mas ele fala, agora vai, né? É a mesma coisa da vítima. Ela já perdeu tudo, mas ela continua acreditando que ele pode ser bom, que ele pode mudar, por causa do que ele convence ela disso. Ele consegue convencer ela que ele vai ser um ser humano melhor, que agora ele se arrependeu de tudo, que agora ele vai lutar pela família dela, que se ela largar ele, ele vai virar um mendigo, que ele vai ficar depressivo, que ele vai se matar, né? Então, ele faz Vai assim, que viver sem ele ela, né? e não sabe viver sem ela, que ela é tudo para ele, que ela é a salvadora dele, que ela é a parte boa da vida dele. Olha só, isso vai entrando na vítima e aí quando ela não consegue sair por causa disso, porque ela fala, não, agora as coisas vão ser melhor, agora pode mudar. E eles amam, Letícia, porque eu vejo que as pessoas perguntam assim: ah, será que um dia ele me amou? Será que ele ama os filhos? Será que ele ama a mãe? Será que ele ama, né, os amigos, né? Eu vejo as pessoas se questionando muito em relação a esse sentimento do amor. Algum dia houve amor, né? O que o narcisista ama? O narcisista ama a conquista, o amor ideal, tá? Ele ama conquistar a vítima. Ele ama ter o poder sobre a vida da vítima. Ele ama controlar a vítima. Ele ama ter alguém bajulando ele. Ele ama a mentira, né? Ele ama aquela ilusão que ele criou ali dentro. Ele ama aquele jogo que ele faz de torturar depois dar um presente e ela voltar. Ele ama estar ali estuprando ela. Ele ama estar ali forçando ela a fazer as coisas que ela não quer. Ele ama isso, ele ama o sentimento que desperta dentro dele. Ele não ama a vítima, porque a vítima é um objeto. Ele focou nesse objeto, ele quer esse objeto para ele. Então ele ama conquistá-la, ele ama ter o poder sobre ela. Isso que é muito difícil, porque quando você consegue sair desse relacionamento que bate, né? Te dá até uma crise existencial, te dá até um vazio. Você vai pro fundo do poço quando você fala, caramba, eu dediquei 6 anos da minha vida, eu dediquei 1 ano, 6 meses, eu dediquei 20 anos da minha vida para alguém que nunca me amou. É o mais triste de tudo, né? E é importante encarar isso, porque depois que você conseguiu encarar isso, que você viveu essa tristeza profunda, essa depressão, né? Que você saiu dali e você consegue se libertar dele. Que tem depois da separação tem várias fases, né? E uma delas é isso, é você entender que essa pessoa não ama. E é realmente a parte mais triste de tudo. Tudo. E a Porque você vítima, tá ela se sente única, né? Ela acha que ela é de alguma forma especial para aquela pessoa, né? Por mais que tenha sofrido, mas ela ainda sai com aquela ideia, nossa, mas eu fui a mãe dos filhos dele, ou eu fui a única mulher que ele amou. Mas aí, se você for falar com todas as pessoas que ele se relacionou, todas elas se sentem assim, né? Porque, como você falou, né? Essa questão do suprimento. O que é um suprimento? Eu tenho um armário cheio, eu armazeno ali várias comidas, vários alimentos para eu passar quem tem inverno, né? Naqueles filmes assim, a pessoa deposita dentro daquele lugar vários alimentos, né? Ela estoca ali dentro.
Então, quando ela sente fome, ela vai lá dentro daquele suprimento, pega um suprimento e se alimenta, né? Então, na verdade, as vítimas elas estão ali dentro daquela despensa. Então, quando ele fica o tempo todo pegando, comendo, né? Se alimentando daquilo. Não é só com você, né? Você tá dentro daquela geladeira ali, né? E aí tem algumas pessoas que perguntam bem assim, ele vai embora para sempre, né? Ele vai ter algum momento que ele vai desistir, que ele vai parar de tentar retornar para o relacionamento, ele vai realmente me esquecer, né? Porque como eles sempre ficam voltando, né? Vai ter esse momento que ele vai desistir, ou ele sempre vai lembrar que você está ali dentro da geladeira, e se você deixar, ele vai lá pegar, né? Nossa, esse seu exemplo eu achei o máximo, que é a despensa, né? E aí a gente pode colocar, se ele estiver frio, ele abre a despensa e ele encontra um cobertor. Se ele quiser dinheiro, ele abre a despensa, tem dinheiro. Então você é isso para o narcisista. A vítima do narcisista, ela é esse suprimento. Quando ele quer sexo, ele vai atrás dela. Quando ele quer carinho, ele vai atrás dela. Só que não é só ir atrás dela, ele fala muito bem, ele usa muito bem as palavras, ele usa muito bem o olhar, né? Ele vai criar uma conexão entre os dois, né? Então ele quer sexo, ele vai atrás dela. Ele quer dinheiro, ele vai atrás dela. Ele quer carinho, ele vai atrás dela. Ele quer ouvir, ele quer ouvir, por exemplo, ela xingar ele, porque também é um suprimento para ele, também desperta tesão nele. Ele vai atrás dela, né? Então tudo, ele vai enxergar ela como esse suprimento mesmo. Então ele nunca vai desistir, porque ele sempre precisa do suprimento. Então ele vai deixar ela aqui, vai deixar outra ali. Às vezes isso aqui ele pode voltar depois de 20 anos. Depois de 10 anos, não é necessariamente no outro dia, ou um mês, ou um ano. Ele vai voltar. Enquanto a janela estiver aberta, enquanto tiver a fresta da porta, ele tiver como entrar, ele vai entrar, porque ele vai tentar sugar dela, né? Então, por isso que a gente sempre fala para vocês, gente, é o contato zero, não tem outra saída. Enquanto você deixar uma porta... A sensação que eu tenho é como assim, você sofreu um assalto na sua casa, né? Porque você esqueceu a porta aberta, né? E aí você vai deixar a porta aberta de novo, porque o que te garante que os ladrões eles vão sempre estar tentando. Se ele já sabe que você esqueceu aquela porta aberta ali. Então você fechou hoje, mas amanhã pode ser que você tenha esquecido de novo. Então ele vai lá e vai tentar abrir, né? Então é mais você que tem que se resguardar e trancar sempre essa porta, né, para que a pessoa não venha, porque ela vai levar tudo, né? Ele não vai ter aquele cuidado de, ai, não, né? Ele vai levar tudo, ele vai acabar com você, destruir com você. Então você tem que sempre estar fazendo esse trabalho, né? Quando a gente vai dormir em casa, você vai olhando, verificando se as portas e janelas estão fechadas, é quase esse movimento, né? Eu me recordo de uma vítima que eu atendia, ela já tinha conseguido passar por todas as fases, tinha conseguido se libertar dele. Aí, minha gente, prestem atenção, isso aqui é terrível. Ela foi para uma igreja e essa igreja colocou para ela que ela tinha que perdoar esse abusador. Bem na época que ela começou a trabalhar a questão do perdão, ele mandou um oi. Aí ela colocou lá, aí ele mandou um oi, perguntou como que o Silvio estava. Sabe aquela pessoa boazinha? Perguntando como que o Silvio estava, aí ela pegou, falou pra ele, ela colocou o texto lá, te perdoei, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele começou, realmente eu preciso do seu perdão, depois daquilo minha vida nunca mais foi pra frente, não sei o quê. Abriu a janela e já era. Abriu a janela, ele entra. Então, até mesmo a gente fala, né? Eu sei que vocês têm a crença de vocês, até mesmo por essa questão do perdão, é muito perigoso. E a gente tem hoje, por exemplo, sempre combate a questão da constelação familiar. Eles invalidam totalmente a vítima. Que eles colocam a vítima nessa posição de perdoar o próprio estuprador dela, né? De perdoar aquela pessoa que levou tudo dela, né? De colocar a vítima como se ela fosse a culpada por toda aquela situação. Então é de novo um outro abuso que a vítima sofre, né? Então é primordial você buscar ou um terapeuta, você que saiu, você que está tentando sair, é importante você buscar um psicólogo que tem especialização em narcisista, porque só ele que vai entender, porque são ferramentas e são técnicas bem diferentes da terapia convencional,
tá bom? Bem diferente do que tem na igreja, bem diferente do que tem na constelação familiar, tá? Desses terapeutas que tem por aí. Toma muito, muito cuidado, até mesmo procurar, quando você vai procurar um médico, né? Quantas vítimas não foram procurar um psiquiatra de novo revitimizou a vítima, sabe? De novo colocou a culpa sobre ela, falando, dando lição de moral para a vítima, sabe? Então realmente muito, muito cuidado, sabe? Muito, muito cuidado com os profissionais que vocês vão procurar, com quem vocês vão desabafar, né? Para não cair de novo nessa cilada. É buscar, geralmente, principalmente o embasamento científico, né? Não ficar indo por esse lado do misticismo, né? Porque assim, nós somos pessoas que temos várias particularidades, né? Vários traumas, várias questões. É muito sério, né? Você mexer nisso. Tem que ser alguém realmente especializado, que estudou, que tem uma experiência. E essa questão do narcisismo, você vê que é mais específica ainda, né? Porque não é todo mundo que vai entender essa situação. É como se fosse um estresse pós-traumático, né? Depois de tudo isso que aconteceu. Então a gente percebe, né, fazendo uma linha de raciocínio, que realmente depois é importante que a gente comece o trabalho terapêutico, né? Porque se você tem alguém que sabe, consegue detectar as tuas fraquezas para te fazer mal, então quais são as tuas fraquezas, né? O que que você tem carência, o que que você está buscando, que você acaba deixando as pessoas que querem te prejudicar. Você vira muito fácil, né? Uma presa muito fácil. Então, talvez quando a gente tem aquela pergunta, ai, por que que eu sou sem, eu sou o narcisista, eu sou vítima, né, de narcisistas e tudo mais. A resposta, eu acho que na verdade é isso. Na verdade, é em nós mesmos, né? Nós estamos buscando carências que essas pessoas que são mal intencionadas, elas estão se aproveitando disso. Então, enquanto a gente não trabalhar isso, né? Se curar, a gente tá, né, vulnerável, né? E o mais terrível, gente, tem narcisista que conhece a vítima mais do que ela própria se conhece. Ele já fez uma leitura todinha de quem ela é, do que ela gosta, do que ela faz, os comportamentos repetitivos dela, tudo. Ele já fez uma leitura dela inteirinho e nem ela se conhece. Que terrível! Você morar dentro de você e você não se conhecer, né? Você passou por essa vida sem saber o que você é, dos seus traumas, das suas potencialidades, dos seus defeitos, do que pode melhorar, do que, né? Tudo do que tem que trabalhar dentro de você, seus padrões de comportamento, a origem de alguns comportamentos, como mudar, nem você sabe e o narcisista sabe. Então, olha, entende? A gente Você precisa ser pode sair esperta. de um relacionamento assim e acabar caindo em outro. Olha o perigo, né? Como é que Exato. você vai aguentar o seu corpo que já conseguiu sair de uma situação dessa, entrar de novo, né? Então, assim, para quem gostaria, por exemplo, de começar um trabalho terapêutico, como é que poderia ser, né? A gente tem aqui pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Que tem pessoas que nem estão no Brasil. Então, hoje em dia tem a terapia online, né? E você faz essa terapia, como é que funciona? Meu trabalho é totalmente online, tá? Eu tô aqui nas redes sociais todos os dias respondendo as caixinhas de vocês, respondendo as dúvidas de vocês, acolhendo os desabafos de vocês. Aí, caso tenha interesse, me manda um alô ali pelo link da bio, você já cai direto no meu WhatsApp. Ali eu te passo os valores da consulta. Aí eu trabalho com o valor de consulta, trabalho com o valor de orientação, de terapia, tem a terapia em grupo. Tá? Então, tem toda uma rede ali de suporte para conseguir te amparar nessa fase difícil, né? E sempre pautado, tá, minha gente? Sempre pautado na ciência, tá? Nada de misticismo, nada de achismo, nada, né? Tudo centrado na vítima de narcisistas, tá bom? A minha especialização é em vítimas de narcisistas. Não, e a gente percebe que por mais que você dê todo esse detalhe em relação aos tipos de narcisista, mas sempre vai ser uma coisa única, né? Cada pessoa é uma pessoa única. Então, assim, você vai conseguir enquadrar ele dentro de algumas características, mas tem coisas que são particulares da relação de vocês, né? Porque eu percebo que às vezes a vítima ela tenta buscar
ele está enquadrado aqui nesses 5 itens, mas esse um aqui ele não tá, então ele não é narcisista, né? É o que mais acontece, né? Ah, mas o narcisista que eu vivi não tinha ciúmes. Ah, o narcisista que eu vivi não era controlador, né? A pessoa, não narcisista não. A pessoa que eu vivi não tinha isso, a pessoa que eu vivi não tinha aquilo, né? Então, realmente é muito perigoso você comparar a sua vida com outras. Ali, quando vem o desabafo, quando vem as histórias ali, é para você identificar algumas coisas que tem no seu relacionamento, mas nem por isso o seu relacionamento vai ser igual ao de quem tá ali. Existem, né? Como eu falei para você, cada narcisista ele age de acordo com as suas fraquezas. Ele vai fazer um espelhamento em você e vai agir de acordo com até onde ele pode ir com você. Vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Uma filha de um juiz. Vamos colocar aí, uma filha de um juiz ou uma filha de um militar. Se envolveu com um narcisista. Ele não vai bater, né? Ele não vai agredir, ele não vai gritar, porque ele sabe onde ele está pisando. Agora, imagina, né, uma mulher que não tem pai, que não tem ninguém por ela. Aí ele já vai agir diferente, aí ele vai bater, aí ele vai gritar, aí ele vai humilhar. Entende? Então, para cada vítima, o narcisista ele vai usar um método de controle, poder e manipulação para cada vítima. Então, não dá para se comparar. Porque, por exemplo, dentro de uma relação pode ter traição ou pode não ter, né? Ele pode, de repente, ele detecta dentro do teu perfil que a traição para você é o que mais te machuca, né? O que mais te faz sofrer. Então, ele vai te trair, né? E aí, se você já for uma pessoa mais segura, talvez ele veja, se eu for trair, se eu trair, ela vai sair da relação. Então, esse ponto aqui eu não posso. Então, é muito de acordo também com a vítima, o que você também aceita, né? O que você também vai permanecendo dentro daquela situação, aguentando, né? Porque eu percebo assim que 1 ano de relação tem gente que viveu 5 anos tudo bem, né? E aí começou a piorar mesmo com mais tempo. Então é muito pessoal, não tem como você se enquadrar dentro dos tipos, dentro de histórias, né? Você tem que analisar a sua história e você também, porque você tem essas questões que ele está aproveitando, né, para machucar você, tá em você as questões, né? Então você tem que tratar. O cuidado, o tratamento começa a partir da gente, né? No final das contas. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu atendi uma vítima que o marido dela nunca traiu ela, mas ele era um pedófilo. Entende? Ela pegou uma situação lá, ela pegou no ar, assim, não foi. Ela pegou um olhar dele, entende? Então ele nunca traiu ela com outras mulheres, mas ele era um pedófilo. Então eu vejo que muita gente fala assim, mas o narcisista que eu convivi nunca me traiu. Mas, por exemplo, às vezes é com homens. Às vezes ele tem aqueles amigos lá do futebol, ou às vezes ele é um militar, mas ele tá lá ficando escondido com homens, não necessariamente com uma mulher. Então tem um narcisista, ele é... Ou na internet, né? Online, né? Não precisa nem ter Online, fisicamente. tá lá curtindo fotos, seguindo, né? Viciado em pornografia, né? Tem o narcisista, por exemplo, que nunca levantou a voz para a vítima, né? Mas ele tem aquele olhar que ele ataca, tem aquele sorriso, ele ri dela, ele ridiculariza ela, né, na frente das pessoas, ou até mesmo ele chama ela de sem cérebro, de burra, né? Mas nunca gritou, por exemplo. Então, assim, ele vai encher ela de presente, vai encher os filhos de presente, né? Vai chorar, vai falar que ama demais. A filha vai dar o primeiro passo, ele vai chorar. A filha vai na escola, ele vai chorar, né? Ele vai fazer todo, mas no fundo... A gente percebe até que o prazer de ele fazer o máximo, realizar teus sonhos, o máximo possível, é só para ter o gosto de depois ele tirar aquilo e você cair, né? Quanto mais alto, maior vai ser a queda, né? Então, até as coisas boas, elas são com esse objetivo, né? Na verdade, você pensar, agora é o momento bom, agora vai melhorar. Mas não, significa que ali daquela melhora, a queda vai ser maior de novo, né? Porque você vai estar com esperança, né?
Uma vez eu atendi, por exemplo, uma policial militar que convivia com um narcisista. Eles iam na igreja juntos, ele elogiava ela para todo mundo, mas o que, que ele começou a falar para ela? Nossa, você tá ficando gorda, né? Você tá ficando velha, né? Então era muito difícil para ela conseguir realmente aceitar aquele narcisista, porque ele era um homem que estava indo na igreja, era um homem que era muito bem visto por todo mundo, por todos os colegas de trabalho, tinha uma reputação, né? Mas volta e meia ele fazia tratamento de silêncio, ele sumia, falava, ele dava um sumiço mesmo nela, né? Então, assim, cada um vai agir de um jeito, não tem o que a gente consegue trazer aqui é de um modo geral, né? Mas Para você alertar, né, por algum comportamento ou outro, mas você nunca vai conseguir juntar uma pessoa que tenha todas as características, porque é impossível, né? Eu acho que as principais, né, que é a questão do abuso, da mecânica do relacionamento, a gente consegue perceber. Mas um perfil exato da pessoa, eu acho que é impossível, né? Nós somos seres humanos muito plurais, né? Várias realidades. O que é um narcisista dentro do ambiente de uma pessoa que tem muito dinheiro ou de uma pessoa que é muito pobre, né? Então, assim, eu acho que sempre vai variar, né? E a gente sempre conversa, né, Letícia, em relação ao acesso às pessoas para fazer esse tratamento, né? Porque a gente percebe, né, que existe ainda uma barreira, né, entre as pessoas realmente buscarem o tratamento, né? Então a gente, lógico que pesa a questão financeira, né, pesa várias questões. Então vocês, junto com outras psicólogas, criaram uma alternativa para quem talvez não possa, né? Não tenha como fazer, de repente, um tratamento a longo prazo, existe uma alternativa mais acessível, né? Qual é a alternativa de vocês? a gente criou o clã das corajosas, que é justamente para fortalecer essa vítima, ou para ela sair, ou para a vítima que já saiu e precisa desse apoio, né? Então a gente chama de clã das corajosas, né? Que é um grupo de mulheres, são 3 psicólogas, eu e mais 2, que a gente está ali uma vez por semana, tá? A gente está lá, o nosso grupo tem mais ou menos duração de 2 horas, ali você vai trazer as suas dores, você vai compartilhar com a gente a sua experiência, e aí a gente vai te ouvir, vai acolher e vai te dar direcionamentos, né? A gente vai trazer ferramentas para que você consiga lidar com a sua dor, com o seu sofrimento, trabalhar algumas questões lá de trás, da sua infância, dos seus traumas. Vamos trabalhar sua autoestima, sua autoconfiança, seu amor próprio. A gente vai estudar dentro lá do clã, a gente fala como que funciona o sistema da sociedade que favorece o narcisismo, o narcisista, né, na mente da vítima. Então, tem todo o suporte psicoemocional ali dentro do clã, né? Para quem não tem condições de pagar a terapia, ou tem mesmo também, né, mulheres que já pagam terapia e quer mais essa ajuda extra, aí ela paga a sessão de terapia e ela vai para o clã das corajosas ali para ficar ainda mais forte. Eu acho que é uma iniciativa assim, incrível, porque em nenhum lugar você vai ter a possibilidade de ter um atendimento de 3 psicólogas, né, especializadas nesse assunto, né, e você vai falar, né, a sua história e elas vão dar o parecer delas científico, clínico, com a questão da experiência pessoal, né. É muito enriquecedor. Eu acho que quem aqui tiver a oportunidade, né, de participar, não vai se arrepender. Eu, né, faço parte. E para mim, assim, eu posso dar, né, o meu depoimento. Nossa, fez muita diferença, né? Porque não são pessoas leigas, não são pessoas que não sabem o que estão falando, são pessoas realmente especializadas. Além das opiniões delas pessoais, elas atendem pessoas, então é muito rico. Você não tem como sair né, dessa experiência sem realmente atender, né, as suas dores, né? Porque cada um aqui tem uma dor, né? A gente vê que tem a dor de quem é criado, né, por pais assim, para quem convive, para quem trabalha, né, em ambientes que tem esse tipo de pessoa. Na verdade, eles estão em todos os lugares, né? E esse grupo, o Clã das Corajosas, ele surgiu com nós 3 psicólogas, porque nós 3 fomos vítimas de narcisistas. E aí a gente se identificou uma com a outra, a gente viu que o trabalho nosso era parecido, e aí a gente começou a ter esse encontro uma vez por semana para fortalecer nós 3.
E aí, esse começo desse ano, a gente falou, vamos abrir esse grupo para mais mulheres, pra gente, porque a gente viu quanto nós nos empoderamos, o quanto a gente cresceu em todos os âmbitos da nossa vida, né? E principalmente porque a gente é validada ali dentro. Porque tem coisa que a gente fala, nossa, será? Será que eu não estou exagerando? Será isso? Será que... E ali não, você entende como funciona a mente de um narcisista e aí você não cai naquela cidade. Eu lembro uma experiência que eu tive com o clã, foi ano passado, que eu comecei a ler sobre algumas ferramentas aí sobre narcisista, e aí justamente sobre a questão na questão do perdão, né? E aí foi quando aconteceu muito isso, sabe? Nessa época ele começou, o narcisista que eu convivi começou a se aproximar, e eu achando que eu tinha que ter piedade dele, mas foi uma brecha que eu dei de responder uma mensagem com mais gentileza, que foi ali que ele me detonou de novo. E olha que eu tô há muitos anos sem ver essa pessoa, muitos anos. E aí eu lembro que eu fiquei uma semana de cama. Uma semana, porque é uma energia tão ruim, é tão pesado, que com uma frase ele consegue te atacar. E aí foi que eu levantei, a gente foi pro clã, eu contei para as meninas, precisava da ajuda delas, eu já não era mais quem estava ajudando, era alguém que precisava de ajuda. Elas me deram todo o suporte, me levantei, já tô forte de novo, levantei forte. E aí, imparável de lá para cá, não me nada mais me abala, nada mais me atinge, porque tem esse clã, essa rede de apoio que é extremamente necessário, né? Então eu É fico pensando, meu importante Deus, o que você seria... ouvir, né, as outras experiências, né, Letícia? Porque o autoconhecimento, a gente se conhece através da história das outras pessoas e através das nossas, quando a gente faz uma análise da nossa vida e quando a gente escuta também a história das outras pessoas, a gente começa a conhecer. Quanto autoconhecimento eu não desenvolvi na minha vida ouvindo os meus clientes, por exemplo, ouvindo ali as meninas do clã, quanto eu me fortaleci só ouvindo, que eu também faço terapia, tá, minha gente? Eu faço terapia e eu faço terapia em grupo, porque não tem como dar conta de tudo sozinha, né? Então a gente precisa sempre trabalhar. A minha ferramenta é a minha mente, então minha mente tem que estar sempre boa o tempo inteiro. E vocês também, a mente de vocês é a mente de vocês é uma ferramenta. Tem que estar boa no seu trabalho, tem que estar boa para cuidar dos filhos, tem que estar boa, né, para conseguir desenvolver sua vida, ser uma pessoa mais próspera. Se sua mente não estiver boa, como é que você vai conseguir se destacar no seu trabalho? Né? Não tem como. Então, a gente precisa estar trabalhando nossas emoções. Eu vejo que tem muita gente aqui se perguntando sobre, ai, por onde eu começo? Como é que eu faço essa rota de fuga? O que é que eu faço, né? Então, a terapia está aí justamente para isso, né? Esse suporte está justamente para isso, para te ajudar a sair, né? A gente fez, vocês viram que por mais que a gente faça uma live com muito tempo, é tanto assunto que eu acho que eu poderia continuar aqui perguntando. Vai lembrando tanta coisa. É tanta curiosidade, eu não sei se eu consegui, né, pegar algumas dúvidas de que todo mundo aqui passa para a gente tentar fazer uma linha assim, de entendimento, né? A gente espera que a partir dessa live muita gente que está tendo conhecimento, escutando isso agora, possa parar para pensar, tirar esses dias aí para analisar, para entender, né? Porque a gente tem que assimilar, né, muita coisa, porque é muita informação. Mas a gente pode fazer esses outros encontros se vocês quiserem, tiverem mais curiosidades, quiserem que a gente faça mais alguma coisa, aí a Letícia me chama aqui, eu vou. Ah, eu adorei esse direcionamento. Minha gente, é isso, tá? Será que estou me relacionando com um narcisista? A gente conversou aqui, a gente trouxe para você, agora você vai tirar suas conclusões, tá? Se você precisar tiver mais dúvidas, quiser mais direcionamento, mais aconselhamento, quiser uma rede de apoio, quiser terapia, entre em contato comigo, tá? Ali no meu direct, ali no linkzinho da minha bio, e a gente vai estar aqui toda semana para estar conversando com vocês, tá? Aqui não é terapia, tá, minha gente? Aqui é só esclarecimento para vocês terem ferramentas para conseguir compreender quem é essa pessoa, né? Deixando sempre bem claro isso, né? Apenas eu trago para vocês conhecimento, ferramentas para você identificar o narcisista na sua vida e conseguir fugir dele, tá? E de outros que surgirão, tá bom? Sim, eu estou à Então, obrigada. disposição também. Obrigada, gente. Boa noite. Vamos pensar aí, vamos... vai dar certo. Obrigada, gente, pelo carinho de todos vocês, pelos comentários, que eu vi que vem bastante aqui, pelo desabafo de vocês. Ajuda muita gente, tá?
E, Jaque, obrigada. A gente vai estar aqui de novo, tá? Foi um prazer estar com você hoje. Obrigada. Beijão. Beijão, tchau.